Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam muito bem, é sempre uma alegria estar aqui com vocês e esse é mais um Sem Dúvidas, é assim que você deve viver. Bom, meus amados, hoje eu quero partilhar com vocês algo que, aproveitando ainda este tempo da quaresma, né, que é para nós um tempo tão forte de conversão, hoje eu me deparei com uma experiência de Santa Catarina de Sena. Ela que é virgem, doutora da nossa igreja, ela que inclusive celebramos neste mês, se não me engano, dia 29 de abril é o dia dela, se não me falha a memória. O motivo aqui, a intenção não é contar a história de Santa Catarina de Sena, mas em certo momento da sua vida, ela já um tanto progredida, assim, na vida de espiritualidade, intimidade com o Senhor, de busca mesmo de santidade, um dia numa experiência com o Senhor alertou a ela sobre o dom, né, que Deus mesmo tinha dado para ela de perceber uma alma que estava em pecado mortal, né? Santa Catarina de Sena tinha esse dom. Ela dizia que sentia até mesmo o mau cheiro como uma carne apodrecida. Então, uma alma que está em pecado mortal, ela está com a alma apodrecendo, né? Morrendo para Deus, morrendo para a eternidade, na bem-aventurança ao lado de Deus. E aí, certo dia, o Senhor disse para ela que ela ainda carregava em si um grande pecado, que é o pecado do julgamento. E mesmo com tantos dons, com tantas experiências, com tudo que o Senhor lhe dava, ela ainda carregava isso. E por vezes, Catarina, ela teve que admitir que aproveitava deste dom muitas vezes para julgar, né? E Deus deu a ela autoridade, né, sobre sacerdotes. Muitas pessoas buscavam ela, inclusive ela tinha correspondência direto com o Papa Gregório. E dessa forma, né, uma autoridade gigante, né? Pensa só, você tem autoridade para falar com o Papa, sai de avião e volta para Roma, e não é o seu lugar. Então, ela tinha uma autoridade espiritual muito grande, mas em certo momento o Senhor mostrou para ela: olha, você está aproveitando disso para julgar os teus irmãos. E aí foi a hora que eu me lembrei de nós, né? Nós, réis pecadores, ainda não santos, mas o santo é um pecador que não desiste, como nos ensina São João Paulo II, e o quanto nós, meus irmãos, precisamos prestar atenção nisso, na nossa falta, no nosso pecado também com relação ao julgamento. Né? Muitas vezes aquilo que mais nos incomoda no irmão é aquilo que ainda nós também podemos carregar na nossa alma, uma falta que nós podemos carregar na nossa alma. Às vezes o que mais me provoca a ira contra aquele irmão por vezes é aquele pecado que eu mais quero esconder e não quero combater. Então olha só, diante dessa experiência que Santa Catarina teve com Jesus, né, ela disse assim, depois de um momento de oração, ela se rendeu, ela reconheceu aquilo claramente e ela disse assim: rezarei assim constantemente, hoje é a vez dela, amanhã será a minha, a menos que me sustente a graça divina. Então, da mesma forma que aquele irmão caiu, eu também estou sujeito a cair. É bíblico, né? Aquele que está de pé, cuidado para não cair, orai e vigiai a todo momento, o vosso inimigo está à espreita como um leão que ruge esperando a quem devorar. Orar e vigiar em toda circunstância. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos, né? O erro do irmão, eu não tenho que ficar assim, afagando o erro dele, ficar ali, não, tá tudo bem, imagina. Não, eu preciso corrigir, mas não torná-lo um apartado total da graça de Deus, sem possibilidade alguma de se converter, pelo amor de Deus, né? Deus é capaz de tocar todos os corações. E aí, em cima disso, São Bernardo de Claraval tem algumas palavras bem fortes para nós. E ele, inclusive, diz que, às vezes, o hábito de julgar os outros, no entanto, pode ser um sinal de que não conhecemos a nós mesmos,
ou o Deus que nos ama. Então, muitas vezes a gente é o famoso pesar dos fardos, né, sobre a vida do outro. Então, São Bernardo diz assim: se tens olhos para as deficiências de teu próximo e não para as tuas próprias, nenhum sentimento de misericórdia surgirá dentro de ti, mas antes indignação. Estarás mais pronto a julgar do que a ajudar, mais pronto a esmagar com o espírito de raiva do que a instruir com o espírito de ternura. Então, o julgamento, né, é terrível. A gente sempre precisa levar em conta as nossas faltas. A pessoa sadia não sente as dores da que está doente. Tampouco, bem alimentado, não sente a angústia de quem está sofrendo com a fome. São os companheiros no sofrimento que prontamente sentem compaixão pelos doentes e pelos famintos. Tu nunca terás misericórdia de verdade pelos defeitos dos outros, até que descubras e percebas que tens os mesmos defeitos em tua alma. Então, quantas vezes, né, nós amarramos pesados fardos nas costas dos nossos irmãos, mas que nós mesmos somos incapazes de carregar. Então, meu irmão, não julgueis e não sereis julgados. Com a mesma medida com que medides, sereis vós também medidos, diz o Senhor na sua palavra. Então, esse foi um puxão de orelha que eu recebi hoje na minha oração, viu? E que eu senti a necessidade de dar também este puxão de orelha para você, tá bom? Esteja atento, atenta, perceba quais são os meus pecados, quais são os julgamentos que eu ainda trago tão incrustados dentro de mim que me impedem de agir realmente com misericórdia com o meu irmão e com verdade comigo mesmo. Deus te abençoe muito, um beijo grande no seu coração e Santa Quaresma. Ainda temos alguns dias aí para que o Senhor continue nos tocando. Fica com Deus.